Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 22 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas. Mas vós, lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e os primeiros que serão os últimos. Deus amado, estamos aqui diante da Tua Palavra. A Tua Palavra que é alimento para nossas vidas, Pai. A Tua Palavra que é um alimento sólido para as nossas vidas, para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso ser interior, Pai. Que nós possamos aplicar essas palavras que são descritas aqui, Pai. Possamos viver essa palavra em nosso coração, Pai. E possamos fazer aquilo que esse médico Lucas ensina aqui, Pai, que é entrar pela porta estreita. Eu oro pedindo que isso abra os olhos do nosso entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus irmãos? Amém. Então, essa passagem, capítulo 13, versículo 22 e 30, ela nos mostra que Jesus ele andava de cidade em cidade, mas ele estava indo rumo a Jerusalém. Onde Jesus passava, ele ensinava a palavra. E, frente a essas multidões, se levantou uma pessoa e disse: Senhor, são poucos os que serão salvos? E Jesus respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Já aqui, o que eu entendo? Por que essa pessoa levantou essa pergunta para Jesus? O texto não fala, mas está subentendido que Jesus estava falando sobre o reino dos céus, que Jesus estava pregando sobre a salvação, sobre textos que tem na palavra que nos ensinam sobre isso. E isso gerou dúvida naquelas pessoas que estavam ali, a ponto de uma perguntar: Senhor, são poucos os que serão salvos? Ou seja, o Senhor está falando aí isso e aquilo, então isso nos mostra que são poucos que serão salvos? É isso que o Senhor está querendo dizer? E Jesus, de certa forma, responde que sim. Ele diz: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Ou seja, em outras palavras, Jesus falou que sim, que são poucos os que herdarão o reino dos céus. Porque muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Ele diz: quando o Senhor se levantar e fechar a porta, e vocês do lado de fora bater e pedir para que o Senhor abra a porta, não terá mais o que fazer. E o Senhor diz: Senhor, nós comemos a mesa com o Senhor pregava na nossa rua. O Senhor não conhece nós? O Senhor vai dizer: Afastai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Não conheço quem vós sois. O que o texto nos mostra aqui? Que andar com Jesus, não significa ser salvo. Você tem que viver a palavra de Cristo. Você tem que ser a imagem e semelhança de Cristo. Toda aquela multidão que andava com Jesus, quantos que eram salvos dali? Quantos que realmente eram salvos? A gente sabe que tinha publicano, a gente sabe que tinha os sacerdotes da época que questionavam Jesus, que queriam achar ele algum pecado para tentar trazer condenação para a vida dele. Então, toda aquela multidão que estava ali, poucos seriam salvos dali.
Porque eles estavam não atrás da palavra, eles estavam atrás do alimento, dos pães e dos peixes. Eles estavam atrás das bênçãos, da cura, da libertação. Eles não estavam atrás da salvação. Então, nós vemos muitas vezes igrejas lotadas, amarrotadas de gente. Mas se tu passar uma peneira, sobra poucos os verdadeiros crentes. Que essa palavra nos diz, e ela corrobora. Como mês passado, eu trouxe uma passagem de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, que falava da porta estreita também. E isso é muito importante para a nossa vida. Esta administração é uma palavra de exortação e ensino para nossas vidas. Deus abençoa através da exortação, Deus abençoa através do ensino. Amém, meus irmãos? Amém. Então, o tema que eu trago para a nossa mensagem aqui está relacionado ao versículo que eu achei fundamental aqui. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois muitos não poderão. Vamos repetir? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois muitos não poderão. Amém, meus irmãos? Então, essa passagem diz que pessoas virão do ocidente, pessoas virão do oriente, pessoas virão do norte, pessoas virão do sul, e sentarão à mesa no reino de Deus, enquanto os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Eu fico feliz com essa passagem, porque Jesus, ele tinha o povo judeu como um povo escolhido, e a salvação era para eles. E no momento que o povo judeu rejeita Jesus, ele vem para nós, os gentios. A salvação se estende para nós, os gentios. Se não fosse a rejeição dos judeus, nós não teríamos a salvação. É claro que Deus tinha já esse plano traçado em sua mente. Mas, através de Cristo, o plano de Deus se cumpriu em nossas vidas. Amém? Então, essa parábola da porta estreita, narrada em Lucas 13, ela é uma história contada por Jesus enquanto ele vinha a caminho de Jerusalém. É uma das tantas histórias que Jesus contava. E ele contava essa história em forma de uma metáfora. Jesus usava essa metáfora para alertar que, embora muitos tentassem entrar no reino de Deus, não é de qualquer forma que eles iam conseguir entrar. Porque como que eles poderiam entrar? Só tinha um caminho. Só tinha o caminho da fé genuína em Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo que eles poderiam entrar. E Jesus se apresentava a eles como Filho de Deus. Jesus se apresentava a eles como a porta. Jesus se apresentava a eles como o caminho. Jesus se apresentava a eles como quem tinha acesso ao Pai e poderia trazer na salvação um novo e vivo caminho. Jesus estava ali se manifestando. E o que é uma metáfora, meus irmãos? Uma metáfora é você pegar um objeto para trazer um exemplo de uma coisa real. Então Jesus usou essa metáfora para dizer que ele é a porta. Literalmente Jesus não é uma porta, mas é uma metáfora que ele usou para dizer que quem entrasse através dele, ou seja, quem obedecesse a sua palavra, quem andasse no seu caminho, esse teria vida eterna. Mas o caminho de Jesus, como foi falado no mês passado, é um caminho estreito. A porta é uma porta apertada para entrar. A gente não vai conseguir entrar nessa porta com o filho, com a esposa, de mão dada com ninguém. A gente não vai conseguir levar o carro junto à casa, nossos bens, porque essa porta que Jesus fala, ela tem um tamanho para cada um dos salvos. Se aquele salvo for um gordinho, ele vai conseguir entrar bem apertadinho. Se for uma criança pequenininha, é bem apertadinho. A porta ela tem o tamanho para cada um passar. Porque a salvação, ela é pessoal. A salvação, ela é individual. Amém? Então, a porta estreita, ela indica aqui que alcançar esse objetivo espiritual era fundamental. E era através da fé exclusiva em Jesus Cristo. Eles tinham que acreditar que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, como está lá em João 14, versículo 6. Eles tinham que acreditar nessa passagem. Que Jesus é o caminho estreito, a verdade, que o pai da mentira é outro, né? E Jesus era a vida. Ele que pode curar, ele que pode libertar. Então, essas ilustrações nos mostram que através de Cristo nós encontramos
a salvação. Através de Cristo nós encontramos o caminho que leva a Deus, o caminho que nos salva. Então, quando Jesus nos fala que muitos não vão conseguir entrar através dessa porta estreita, ele destaca a importância de nós termos uma fé genuína, uma fé verdadeira, através da graça de Jesus, mediante a fé. Efésios 2:8 fala sobre isso. Temos uma vida na presença de Deus. Temos uma fé sincera no Senhor. E baseado nesse texto que nós lemos agora de Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30, eu quero trazer 3 pontos para nós estudarmos aqui nessa tarde e noite. O primeiro ponto é: Jesus Cristo é a porta estreita. Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga: Jesus Cristo é a porta estreita. Só há exclusividade em Jesus Cristo para a salvação. Não há outro caminho. Só através de Jesus Cristo nós temos acesso à presença de Deus. Com certeza, todos vão estar diante do tribunal para juízo. Mas para viver santos na presença de Deus, nós temos que ser salvos, ganhar um corpo glorificado, para estar na presença de Deus e não sermos consumidos. O pecador não resiste à presença de Deus. O pecador, ao tentar chegar próximo da presença de Deus, ele é fulminado. Ele vira pó, ele vira cinza. Deus não compactua com o pecado, assim como a luz não compactua com as trevas. Aonde você acende uma luz, as trevas se dissipam. E é assim que funciona. Quer a gente queira, quer não. Jesus, ele é a porta que nos conduz até a presença de Deus. Prova isso, irmão. João capítulo 10, versículo 7. Até o 9. A palavra diz: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Você é a ovelha, meu irmão? Você é a ovelha, meu irmão? Ou talvez você seja um bode. Lá em Apocalipse diz que Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai dizer: à minha esquerda, os bodes, à minha direita, as ovelhas. Jesus vai separar o joio do trigo. A palavra diz que o joio ele cresce no meio do trigo. O joio está no meio da igreja. Mas se você arrancar o joio da igreja, você matará o trigo também. Então você tem que deixar ambos crescerem juntos. Continuando esse texto, então, ele diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Isso é uma metáfora. Entrará e sairá e achará pastagem. Nós temos que entrar através dessa porta que se chama Cristo. Se você entrar através dessa porta, você entrará e sairá e encontrará alimento, encontrará pastagem, como fala, se fosse um animal entrando e saindo, encontrará alimento. Só que tem uma palavra que eu não li que é muito importante. Entrará e será salvo, né? Ó, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Você é salvo, meu irmão? Se você é salvo, algum dia você entrou por a porta que se chama Jesus. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, elas se convertem a Cristo. Elas recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. Então elas adentram por essa porta. Mas essas pessoas que são salvas naquele momento, elas estão seguindo o caminho apertado? Elas estão trilhando essa caminhada apertada? Que uma coisa é você receber Jesus, outra coisa é você caminhar com Cristo. Tem uma música que diz, no louvor, né? Andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria, né? E ao chegar ao fim do dia,
eu sei que eu dormiria muito mais feliz. É mais ou menos assim, né? É uma música da Igreja Católica, né? Mas tem fundamento. A gente tem que viver como Jesus. Quando você prega para uma criança a palavra de Deus, por ela não conhecer totalmente a palavra, quando ela vê com a pessoa dessa forma que tu está dizendo, ela vai achar que está vendo Jesus. Porque essa pessoa, ela faz o que Jesus fazia. Ela vive como Jesus vivia. Ela anda como Jesus andava. E aí aquela criança, mãe, eu vi Jesus lá em tal lugar. E ela não está mentindo. Tu está vivendo Cristo em tua vida. Amém, meus irmãos? Então Jesus, Ele é a porta. Em Cristo, nós encontramos os limites para a entrada no reino dos céus. Passou a porta, você abriu para o reino dos céus. Antes você está fora e batendo. Assim como batiam lá na arca, queriam entrar e o dilúvio vinha e tomava conta e não tinha mais como abrir a porta. Depois que Deus fechou a porta da arca, não tinha mais como abrir. É a mesma coisa. Quando o seu Senhor levantar e fechar a porta, não adianta bater. Ali haverá choro e ranger de dedo. Quando virdes Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vocês todos do lado de fora. Amém. Então nós temos que se atentar para isso, meus irmãos. A salvação, ela é mediante a graça de Cristo através da fé. E não vem de vós. Não podemos dar uma ajudinha para Deus. Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Se você for ler o versículo 9, diz, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a minha ajudinha, a minha bondade, a minha obra, tudo que eu faço, isso não vai trazer salvação para mim. Como diz lá em Tiago, me mostra a tua fé e eu mostrarei a minha fé com as minhas obras. Todo crente que verdadeiramente é crente, ele faz as boas obras. E isso faz parte do caráter do crente. Ao contrário, não funciona você ser uma pessoa que pratica as boas obras, achando que dessa forma você vai ser salvo. Sem Cristo, tirando Cristo do processo, não tem salvação. Ele diz que Ele é a porta. Se você entrar, você será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Mas Ele não diz ali se você vai ter uma vida boa ou vai ter uma vida atribulada, vai ter problemas nessa caminhada. Isso Ele não diz. Mas em outra passagem Ele diz assim, no mundo passareis por aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você estar comigo, você vai vencer também. Assim como eu venci o mundo, você vai vencer o mundo. Mas você tem que perseverar. E perseverar não é fácil. Perseverar mais ou menos tem que esperar, acreditando que aquilo que tu está pedindo pode demorar 5, 10 anos, mas vai acontecer. A perseverança e a fé, elas andam juntas. Nós temos que entender que sem isso, a nossa fé, quando é aprovada, ela esvai. A perseverança tem que estar em nossas vidas. Eu conheço pessoas que dizem que oraram 8, 10, 11 anos para um familiar ser salvo. Com 11 anos de oração, a pessoa recebeu Jesus e foi salva. E se ela tivesse orado 10 anos e desistido? Então, 8, 10, 11, 12, a gente não pode nunca desistir das pessoas. Nós vínhamos na viagem falando de um parente nosso lá, que estava dizendo assim, não, mas Deus pode fazer assim, a gente tem que orar, né? Deus pode mudar o coração. Trazer aqui para a soledade do nosso, eu digo, sonha que a Pepsi paga, né? Aí foi dito assim, mas Deus pode mudar o coração aqui, com certeza. Mas olhando aos olhos do homem, esqueça, nunca ele vai vir. Mas nós estamos orando por ele, com certeza. Ele faz parte das minhas orações. Um dia, se mudar a situação, eu posso contar para vocês. Mas estamos em orações. Aleluia. Sua promessa é que em Cristo, que Jesus nos promete a salvação. E Ele promete que em Cristo nós não pereceremos, mas seremos salvos. Em Cristo você não perecerá. Em Cristo você será salvo. É o que diz em
João 3,16. Essa todo mundo conhece, né? Essa passagem era o tema central da Bíblia. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer ter a vida eterna? Eu quero. Então creia em Jesus de todo o teu coração. A gente não pode dizer: Senhor, a minha vida está aqui. Ah, não, agora me dá de volta a vida. Agora. Não, agora eu devolvo para o Senhor, agora eu quero de volta. Não. Quando você entrega para Jesus, você tem que passar a dificuldade e não pedir de volta. Deixar que Ele. O que Paulo falou? Ele disse assim: agora já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Todas essas coisas que eu tenho eu considero como trapo, imundícia. A minha vontade era estar com o Pai, mas estou mais um pouco convosco porque tenho que trazer a mensagem da palavra de Deus. O nosso desejo, o nosso anseio deveria ser ir estar com Deus. A palavra de Deus diz que Deus, ele se alegra na morte do justo. Porque esse justo vai para a sua presença, vai estar com o Pai. E qual que é o melhor lugar para o crente estar? No centro da vontade de Deus, no âmago da vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então, só quem aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e anda nos seus caminhos, que é a porta estreita, será salvo. Segunda coisa que eu quero levantar aqui para nós: como passar pela porta estreita? Primeiro ponto é: Jesus é a porta estreita. Agora que eu sei que Jesus é a porta estreita, como que eu vou passar por essa porta estreita? Obedecendo a palavra de Deus. Obedecendo os ensinamentos de Cristo. Viver conforme a vontade de Deus. Que dessa forma eu consigo passar pela porta estreita. Mas lembre-se que ao passar pela porta estreita, você tem um caminho a seguir até chegar ao reino de Deus. Somente a pessoa que passa pela porta estreita aí e vai a óbito logo em seguida, essa não precisa trilhar esse caminho, porque ela morreu. Se ela passou verdadeiramente pela porta estreita, ela não precisou trilhar o caminho, porque ela foi a óbito. A gente sabe que muitas pessoas no leito de morte aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Mas tem uma pesquisa que mostra que cada 10 que aceitam Jesus, 9 eles voltam a viver a vida que eles viviam antes de conhecer a Cristo. Ou seja, aquela conversão não foi verdadeira. A cada 10, um realmente aceitou Jesus de todo o coração e muda de vida. Então não quer dizer que porque eu fiz a oração com a pessoa, ela aceitou Jesus e morreu. Só Deus sabe o que vai ser. Só Deus conhece o coração de cada um de nós. Não que a gente não tenha que fazer isso. Mas quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas irmão, eu oro para aquela pessoa, eu estou sempre pedindo para Deus e não tem jeito, é isso que eu falei. Quem convence é o Espírito Santo. Nós temos que continuar orando. Nós temos que fazer a nossa parte, porque o Espírito Santo ele faz a parte dele. Mas o fulano não se converteu. Tu tem orado pouco, tu tem chegado o tempo daquela pessoa. No tempo de Deus as coisas acontecem. E se Deus tem um propósito com a tua vida, por mais que o teu marido não ore por você, outra pessoa está orando e Deus vai mudar a situação. Porque aquele propósito, nada pode impedir do plano de Deus cumprir-se na tua vida. Deus, quando Ele tem um chamado, nada pode impedir. Nem o inferno, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então, o que esse texto diz lá? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então, para tomar o reino de Deus, ele é mediante a esforço. O texto diz esforçai-vos. O que significa esforçai-vos? Significa que não é com facilidade que você consegue. É com dificuldade. Mas quando você sabe que está arraigado em Cristo, que você está alicerçado em Cristo, que você tem um firme fundamento em Cristo, você passa aquela dificuldade, como diz o louvor amigo falecido, vou passando pela prova, dando glória a Deus,
Glória a Deus. Lázaro, né? É isso aí. A irmã que morreu também, a pastora Ludmila, né? Também. Ela tinha câncer, ela acreditava que ia ser curada, ela cantava, ela pregava com o câncer, acreditava que ia ser curada e morreu. Muitas pessoas podem dizer, mas tu acreditava, mas não era o plano de Deus para a vida dela. O importante é que ela esteja salva. Morrer, todos nós vamos morrer. As pessoas do mundo não acreditam, não entendem que, porque tu é crente, então tu não pode passar dificuldade, não pode passar problema. Mas a gente sabe o Deus que a gente crê. Eu sei o Deus que eu tenho crido, diz a palavra. No seu tempo ele se levantará e me livrará. Se ele não livrar agora, lá na glória ele vai mostrar as coisas para nós. É mais ou menos como o rico e o Lázaro. O Lázaro vivia uma vida medíocre, comendo das migalhas de pão que caía da mesa do rico. E o rico ganhando tudo que tinha de bom nessa vida. Mas depois, lá do outro lado, ele queria o lugar do Lázaro. Mas não tinha mais como trocar, não tinha mais como fazer nada. Aqui nesse mundo a gente escolhe se quer entrar pela porta estreita ou andar pela porta espaçosa, larga, o caminho que é fácil. É aqui nesse mundo que a gente escolhe. Então, os judeus, na época de Jesus, eles acreditavam que eles eram o povo de Deus. E de certa forma eles eram o povo de Deus. É só você ler o Antigo Testamento inteiro. Mas com o nascimento de Jesus, a maioria do povo de Deus não acreditava que ele era o Messias. A palavra de Deus que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Aí ele foi. Por isso que eu falei que vinha salvação até nós, porque o povo judeu rejeitou a Jesus. Os 3 reis magos foram lá prestar homenagem no nascimento de Cristo, porque eles sabiam que ia nascer o rei dos judeus. Eles sabiam, mas os judeus não acreditavam nisso. Então os judeus, o que eles pensavam? Porque eles eram pessoas boas, porque eles guardavam as leis mosaicas e as demais leis, eles iam alcançar favor diante de Deus, então eles seriam salvos dessa forma. Eles não entendiam que eles precisavam entrar pela porta estreita. Eles não entendiam que a salvação é mediante a pessoa de Jesus Cristo, o Messias. E muitas pessoas em nosso meio não entendem isso. Elas pensam dessa mesma forma. Que aquilo que elas fazem é suficiente para elas serem salvas. Que elas não precisam de Jesus. Ou que Jesus pode ser algo secundário, um objeto na vida delas. Um profeta, como muitos falam. Jesus é muito mais que um profeta. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador das nossas vidas. Jesus é o próprio Deus. Aleluia. Amém. Então, terceiro ponto que eu quero trazer para nós. Sabendo então que a porta estreita é Jesus, aprendendo como eu faço para entrar através dessa porta, eu trago o terceiro ponto. Cuidado com as portas largas dessa vida. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga, cuidado com as portas largas da vida. Amém? As portas largas da vida, elas oferecem soluções fáceis. Elas oferecem soluções atraentes. E aí? Muitos que estão dentro da igreja, eles procuram a porta larga. Eles procuram as soluções fáceis. Porque essas portas largas, essas soluções fáceis, normalmente elas são aceitas pelo mundo. As pessoas aceitam esse tipo de coisa. Se você falar de umbandismo, é aceito pelo mundo. Se você falar de catolicismo, é aceito pelo mundo. Se você falar de qualquer outro tipo de religião, é aceito. Que bom que você tem a tua religião, tá, tudo é aceito. Mas se você falar que você foi numa igreja evangélica, essa igreja, tu tá louco. Tá louca na cabeça? Então, realmente, você escolher coisas que te ensinam que não são de acordo com a palavra é aceito pelo mundo. Mas você escolher coisas que realmente vão de acordo com a palavra nem sempre é aceito. Então, que nem eu falei, é um caminho fácil de seguir a porta larga. É mais aceitável pelas pessoas. Você não é criticado, você não é condenado, você não é perseguido. O crente, cada dia que passa, está sendo mais
perseguido. Nós vivemos num planeta onde os cristãos estão sendo perseguidos, e se você não percebe, milhares e milhares de cristãos estão sendo mortos todos os dias. É que eles não deixam vazar essas notícias. Mas o cristão, ele é preso e daqui a pouco ele se some, ninguém sabe onde foi parar. Ninguém diz que foi morto, que foi enterrado num lugar que ninguém sabe. Porque os governos dos países estão fazendo isso. Você não pode ter uma Bíblia, você não pode falar do amor de Deus para ninguém, é proibido. O governo é a religião do país. Eles se intitulam como a religião do país e vocês têm que adorar eles, falar bem deles. E eles propagam senso, coisas que não são. E graças a Deus, hoje a gente pode ainda falar de Cristo. Mas, conforme a Bíblia mostra, vai chegar um momento que a gente não vai poder mais falar abertamente de Jesus. As pessoas estão sendo crucificadas dessa forma por falar do amor a Jesus. Mas aí você vai me perguntar, mas irmão, o que é a porta larga então e o que é a porta estreita? Explica de novo, meu irmão. A porta estreita só tem uma, é Jesus. Acabou. E o que é a porta larga? Todas as demais são portas largas. A pessoa que a gente chama de falso profeta, que ensina falsos ensinos, isso é porta larga. Não vem de Deus. Aonde o ensinamento não coloca Cristo como centro, é porta larga. Tá, mas eu entendi bem a porta estreita, irmão. Me explica um pouco das portas largas, além dessas aí. Eu vou trazer alguns exemplos para nós de portas largas para ter o entendimento. São muitas, mas a gente tem que discernir. Primeira porta larga. Qualquer crença é válida. Quem que já ouviu falar disso? Hein? Eu tenho a minha fé, tu tem a tua. O Deus é o mesmo. Então, tu acredita nisso, eu acredito naquilo, mas todos nós vamos ser salvos, todos nós vamos estar diante de Deus, todos os caminhos levam a Deus. Não é assim que dizem? Olha o engano de Satanás das pessoas. É assim que dizem. Seguir rituais, tradições religiosas. Tem uns parentes aí que eu conheço, que eu tentei falar de Jesus para eles, e a pessoa disse assim para mim, mas como que eu vou mudar aqui a nossa tradição? Sempre foi assim. Realmente, a pessoa que ela não é salva, ela não muda a tradição. Mas no momento que você esteja onde estiver, passa pela porta estreita e é salvo, você não quer saber de religião, de tradição, você quer saber de Jesus. E você quer aprender o que a palavra ensina. Essa pessoa que eu falo, ela guarda rancor de uma outra pessoa que fez algo para ela que ela não queria. E eu disse, a palavra de Deus nos ensina que guardar rancor é trazer preso espiritualmente aquela pessoa a você. É como matar para Deus. E a pessoa me respondeu assim, eu não perdoo e não vou perdoar. Eu disse, então por que você ensina catequese lá para as pessoas se você não quer mudar? Não adianta pegar e ensinar uma coisa que você não pratica. E a pessoa ficou sem resposta, mas não muda. Mas se ela tiver um encontro real e verdadeiro com Jesus, o Espírito Santo tira as escamas dos olhos e ela começa a ver e ter sede da palavra, ter sede de Jesus. Ninguém sabe se amanhã estaremos vivos. Então o nosso dia de mudar é hoje. E a mudança tem que ser em cima da palavra de Deus, meus irmãos. Então, qualquer crença é válida. Olha o que diz João 14,6. Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que texto bonito, né? Mas o que significa esse texto? Veja bem aqui que João, ele usa 3 artigos definidos. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não diz, eu sou um caminho, eu sou uma verdade e eu sou uma vida. Ou seja, não existe outro caminho. É único, é o. Se você pegar outro, não é o meu, porque o meu é o único, é o verdadeiro. Se você quer andar pela porta estreita e trilhar esse caminho apertado, eu sou o caminho. Se você quiser ter vida, eu sou a vida. Se você quer andar na verdade, vai andar na verdade. A única verdade. E aí, uma coisa que ninguém entende é o que ele diz no final ali.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que eu vejo muita gente dizer, ninguém vai ao Pai senão por mim? Isso, se fosse assim, ninguém vai ao Pai, significa que Cristo está aqui e ali está Deus. Mas quando diz ninguém vem ao Pai, é porque Cristo é o próprio Deus. Cristo está em Deus, assim como Deus está em Cristo. Eles são uma única pessoa. E aí vem o Espírito Santo e forma uma trindade. Então, a palavra de Deus, ela não tem engano. É isso mesmo que ela mostra. E um dos exemplos de porta larga é esse. Outro exemplo. Materialismo e ganância. O que é materialismo e ganância, irmão? É buscar a felicidade através de coisas materiais. Materialismo e ganância. Riquezas dessa vida. A pessoa acha que a riqueza vai satisfazer os seus desejos, suas vontades. Só pensa nesse mundo e esquece que tem um mundo verdadeiro por vir. Esse mundo é passageiro, o verdadeiro está por vir. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a pessoa que vive no materialismo e na ganância, ela quer ter as coisas para ela. Ela pode até ajudar os outros, achar que a bondade, as coisas dela podem melhorar a sua situação, mas ela está errada. Porque o texto nos ensina que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as demais coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. É aquilo que eu falei. O crente, quando ele busca Deus, Deus supre todas as necessidades, seja financeira, seja casa, seja saúde, seja o que for. Acho que passa a ter outro entendimento. Quando eu não sou crente, eu quero ter o melhor carro, eu quero trocar de carro a cada 2 anos, eu quero mudar isso, eu quero fazer aquilo. É assim que as pessoas vivem, né? Se você não tem algo, é porque você não precisa. Porque Deus, Ele dá tudo que você precisa como crente. Se você não tem, se Deus não lhe deu, é porque você não precisa. E eu vou um pouquinho além da música, né? Se Deus não te deu algo, é porque não é a hora, muitas vezes. Porque muitas vezes, Deus dá uma coisa, e Ele sabe que se Ele der isso, tu vai se desviar do caminho dele. Muitas vezes, Deus sabe que tu está na presença dele, se ajoelhando, orando, chorando, buscando, e Deus se alegra disso. Mas Ele sabe que Ele conhece teu coração, e no momento que Ele atender você, você vai abandonar Ele. E aí Deus não quer ficar triste. E Ele deixa você continuar orando, chorando, pedindo. Ele vai te dando outras coisas, vai acalentando teu coração, mas Ele demora para atender o teu pedido, porque Ele quer esperar você estar firmado na rocha. Saber que quando Ele te dá aquilo que está pedindo, você não vai abandonar Ele. Se você sabe que dar uma moto para o teu filho vai fazer com que ele seja morto num acidente e você vai dar a moto, Deus é Pai, Ele pensa assim. Só que a gente não entende o caminho de Deus, que não são os nossos caminhos. Outro exemplo. Busca pelos prazeres. Ou seja, viver para satisfazer os desejos da carne. Os desejos da nossa carne, do nosso viver. É a busca pelos prazeres. Nós temos que entender que tem as concupiscências. E aqui, a busca pelo prazer é uma busca alucinada pela satisfação imediata. É sexo, é droga, é bebedeira, é fusarca, é bagunça. Então, lá em João, 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que é concupiscência, irmão? Concupiscência é um desejo ardente. Tu quer de qualquer jeito aquela coisa, nem que custa a tua vida, mas tu quer aquela coisa. Os 3G que destrói a vida de uma pessoa. E onde é que está os 3G, pastor? Nesse texto aqui. Garota, grana e glória. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo ardente da carne, o que é? Garota, sexo, mulheres,
né? Garota, primeiro G. Aí o segundo G, a concupiscência dos órgãos. Que vem que é então? Grana. E o terceiro G, glória, soberba da vida, poder, glória. Tudo o que o mundo oferece, eu sou o grandão. Garota, grana e glória. Pode destruir a vida de uma pessoa. As concupiscências, os desejos ardentes da carne, o ver, querer e de ter, mesmo que não possa, de qualquer jeito vai querer ter. E aqui está relacionado às buscas dos prazeres. É uma porta larga. Outra porta larga é o legalismo. O que é legalismo, irmão? Legalismo é você achar que a tua bondade, as coisas que você faz, vão fazer com que tu vá para o céu. Está vendo? Legalidade para mim ir para o céu. Mas você pensa assim, não é o que a palavra ensina. Isso não traz legalidade coisa nenhuma. Fazer o bem, nós temos que fazer com certeza. Se o povo de Deus não fizer o bem, quem vai fazer? As pessoas têm que ver diferença em nós. Veja bem, nós estávamos caminhando, como eu disse, e eu estou andando assim, olho para o chão e vejo um cartão de crédito no chão. E eu pego esse cartão. E minha esposa me olhou assim, vou pegar. É melhor que eu pegue do que outra pessoa pegue. E guardei no bolso. Vi o nome, Nicole lá, no bolso. Como é que eu vou fazer? Bom, quando eu cheguei em casa eu vi. Cheguei em casa, olhei lá, fui Nicole lá no Instagram, no Face lá, achei uma, perguntei se era ela, não é. Que nome diferente, né? Mas embaixo do cartão dizia assim, América Máquinas. Eu digo, mas Deus é bom, né? Peguei o telefone, liguei, depois da 10ª tentativa alguém atende. A Nicole do sei do que tá aí? Tá. Posso falar com ela? Pode, ó, tu deixou cair teu cartão? Sim, agora é tarde, eu saí, perdi o perdão bem na frente da tua loja, só que eu não vi que era América Máquinas, senão eu tinha te entregue o cartão, mas tá aqui comigo, fica bem tranquila. Se tu quiser vir pegar, te passa a localização, senão segunda-feira eu vou caminhar, te levo aí. Ai, muito obrigado, 18 horas eu vou, 18 horas, ela tava lá pegando o cartão. Ficou uma felicidade, né? Junto com o cartão, eu peguei um folhetinho da igreja e entreguei para ela. Pra ela ver quem é o povo de Deus. Se fosse o outro, tinha roubado, tinha... né? E para finalizar, autossuficiência e egoísmo. O nome já diz. Autossuficiência é você achar que você é suficiente para ser salvo. Você consegue fazer as coisas que através das tuas obras, da tua bondade, coisas que você faz, você vai ser salvo. E aqui diz egoísmo. Para você entender um pouco mais, é assim. Quando você se converte, você tira o eu do trono da tua vida. E você deixa Jesus entrar e centrar no trono da tua vida. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Então você passa a viver uma vida cristocêntrica. É Cristo que está centrado na tua vida e é Ele que conduz a tua vida. Mas a pessoa egoísta, ela é uma pessoa egocêntrica. É uma pessoa que não tem Jesus e quem está centrado no trono da vida dela, quem está sentadinho lá, é ela mesma. É ela que decide, é ela que faz tudo. É uma pessoa autossuficiente, é uma pessoa egoísta. E ela acha que através das suas obras, daquilo que ela faz, ela vai ter a vida eterna. Se fosse verdade, por que Deus enviaria seu filho para morrer na cruz por nós, para sofrer o que ele sofreu? Por que Jesus aceitaria vir a esse mundo morrer pelos nossos pecados? Jesus Cristo, Ele pagou o preço dos nossos pecados naquela cruz. E nós só temos que aceitar isso. E muitas vezes a gente deixa Cristo de lado. A gente não quer saber daquilo que Ele fez por nós. Muitas vezes as pessoas acham que Ele fez porque Ele é Deus, isso é obrigação dele. Na antiga aliança, era derramado sangue de bodes e cordeiros e pombinhas e tudo mais, né? Isso era feito uma vez por ano para os pecados do povo judeu lá. E tinha os outros pecados que tinha que trazer para os rolinhos, tinha que trazer não sei o quê. Só que agora foi aberto um novo e viu o caminho. O Cordeiro Imaculado, santo, puro, morreu uma única vez e para todos sempre. Amém, meus irmãos? Amém. E aí,
Lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, foi a mensagem do mês passado que nós fizemos, né? Essa mensagem, ela se encontra no Sermão da Montanha, no grande Sermão do Monte. Todo o Sermão do Monte eu trouxe para vocês ali no YouTube, tem todo ele descrito ali, né? Mas vejam bem, o Sermão do Monte ele começa no capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 e capítulo 7. Por que vocês acham que Deus trouxe essa mensagem da porta lá no final do Sermão do Monte? Porque Jesus trouxe muitas passagens importantes, ensinamentos importantes durante o sermão, e ao chegar no final do seu sermão, ele disse: bom, eu ensinei tudo isso, agora a porta está aqui. Vocês aprendendo, vivendo isso, vocês podem entrar por essa porta. Eu sou a porta. Entendeu? Então, tudo que Jesus pregou tem uma sequência lógica para a nossa vida. Todos os ensinamentos de Cristo, ele tem uma lógica que vem de Deus para a nossa vida, não é a lógica humana muitas vezes. Amém, meus queridos? Para entrar pela porta estreita, é preciso tomar uma decisão. É preciso se voltar para Cristo com fé, amém? Os indecisos, os incrédulos, infelizmente, eles já formam filas no caminho das portas estreitas, das portas largas, perdão. Eles já estão andando com uma facilidade pelo caminho que é largo e espaçoso. Mas para nós andarmos por esse caminho estreito, pela essa porta que é apertada, nós temos que fazer uma escolha, tomar uma decisão. Nós temos que se voltar para Cristo. E essa passagem, ela desafia você, ela me desafia também a refletir sobre o tipo de escolha que nós estamos fazendo, sobre o tipo de vida que nós estamos levando. Nós temos que fazer a escolha da porta estreita, mesmo sendo o caminho mais difícil e mesmo sendo o caminho menos trilhado. Lembrem, mestre, Senhor, são poucos os que serão salvos. Com certeza, o caminho é estreito, é o caminho mais difícil de se trilhar, mas é o caminho que traz a salvação. Não são caminhos precisos, esses caminhos alternativos às superstições, os rituais, as tradições. O caminho preciso é Jesus Cristo, que é o único caminho que traz a salvação e a vida eterna, a presença de Deus. Amém, meus queridos? Amém. Amém. Então, para finalizar aqui a nossa mensagem, essa jornada de confiança, ela deve ser constante e ela requer de nós humildade, ela requer de nós retidão, ela requer de nós esforço, como diz o texto. E aí eu finalizo com o tema da nossa mensagem: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão, mas não poderão. Amém, meus queridos? Amém. Lá em Salmos, capítulo 118, versículo 20, diz: esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Você é justo, meu irmão? Amém. Aleluia! Então entre pela porta estreita e ande pelo caminho apertado. Quero fazer um apelo para vocês aqui, meus irmãos, a dar um passo de fé aqui à frente para nós estarmos orando e louvando o Senhor. Você que não entrou ainda por essa porta estreita, você que ainda não está trilhando por esse caminho apertado, ou você que talvez já entrou por essa porta estreita e já está trilhando por esse caminho apertado, mas você vê dificuldade nesse caminho, que é normal, que Jesus disse: no mundo passareis por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero orar para que o Senhor te fortaleça nesse caminho e te mostre a sua glória. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor e depois eu vou estar orando pela tua vida. Aleluia. Glórias a ti. Amém? Vamos adorar o Senhor em toda a alegria do nosso coração.
luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Aleluia, Senhor. Vim para adorar-te, ó Pai. Nós viemos para adorar o Senhor nesse tempo e lugar para as nossas vidas. E nós abrimos nossa boca para dizer: vim para adorar-te. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Adorar-te, Nós estamos aqui, ó Pai, na tua presença, Pai. Nós se prostramos diante do teu altar, diante do trono do Senhor, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Nós louvamos o teu santo nome, Senhor. Nós erguemos as nossas vozes para dizer que nós viemos para adorar o Senhor neste lugar. Tu és digno, o Cordeiro digno, o Cordeiro ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor está sentado à destra do Pai e intercede por nós. Olha o Senhor com gemidos inexprimíveis. Busque a presença do Senhor de todo o teu coração. Entregue a tua vida ao altar do Senhor. Entregue a
história, meu irmão. Coloque a tua vida diante do Senhor e diga: vim para adorar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Deus amado, aqui está a tua igreja, Senhor, um lugar simples e humilde, Senhor, mas o Senhor nasceu numa manjedoura, Senhor, essa manjedoura que o Senhor nasceu é onde ficavam os estábulos das vacas, Pai, dos animais, e isso mostra que o Senhor não dá bola para aquilo que nós temos, Senhor. O Senhor dá bola, o Senhor dá interesse para aquilo que nós somos, Senhor. Que nosso coração venha ser uma terra fértil, Senhor, para que a tua semente lançada ali, ela germine e produza frutos, Senhor, que sejam 30, 60, 100 por um, ou como diz a outra passagem, 60, 100, 60 e a 30 por um, Pai. A uns o Senhor vai dar o crescimento de 30 por um, a outros o Senhor vai dar o crescimento de 60 por um, e a outros ainda 100 por um, Pai. Nenhuma pessoa é igual a outra, o Senhor tem um plano para cada um de nós. O Senhor trouxe cada irmão aqui pelo Teu Espírito Santo, Pai. E eu agradeço por isso, Senhor. Nós queremos ver, nós temos orado por essa igreja, para que o Senhor venha trazer mais vidas para esse lugar, Pai. Há pessoas se matando aí fora, Pai. Há pessoas tirando suas vidas, Senhor, por causa de problemas financeiros, por causa de problemas com droga, com a prostituição. O pastor Gelson falou lá em Passo Fundo que lá em Vacaria 3 pessoas tiraram a sua vida, Senhor. E ele disse que é para essas pessoas buscarem o pastor, pedir orientação, ajuda, para mostrar qual o caminho ela deve seguir. O inimigo quer trazer um engano, um engodo, para que essa pessoa não vá até o pastor, até o homem de Deus, para que esses problemas sejam solucionados, Pai. Há solução para todos os problemas, Pai. Só não há solução para a morte, Senhor. O dia que o Senhor chamar, não tem nada que possa ser feito, Senhor. Mas o problema financeiro, outros problemas, sempre há uma solução, Pai. Porque o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que transforma, Senhor. E nós aprendemos aqui nessa noite, Senhor, sobre a Tua palavra, de Lucas capítulo 13, versículos 30, 22 a 30, melhor dizendo, Senhor. E essa passagem nos ensinou que o Senhor é a porta, Pai. É a porta para as ovelhas passarem e encontrar alimento. E que quem passar por essa porta será salvo, Senhor. Nós aprendemos com essa passagem aqui, Senhor, que como a gente pode entrar pela essa porta? É através da obediência à Tua palavra, Senhor. Nós aprendemos aqui o terceiro ponto, que era para nós evitar essas portas largas, Pai, esses ensinamentos falsos, falsos profetas, Pai, o egoísmo, o legalismo, todas essas coisas que nos afastam de Ti, Pai. Nós temos que ter um devocional contigo, um tempo com o Senhor, entregar nossas vidas diante do Teu altar e ver o mover do Senhor em nosso meio, Senhor. Que essa palavra gere fruto em nossas vidas, Pai. Que o fruto do Espírito Santo se manifeste de bondade, mansidão, domínio próprio, Senhor, amor, entre outros, Senhor, que possamos ver a glória do Senhor se manifestando em nossas vidas, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Eu quero estar orando por cada vida aqui, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada irmão, de cada irmã que aqui está, Pai. Nós, como seres humanos, nós não temos poder para isso. Mas o Espírito Santo de Deus que está em nosso meio, o Espírito Santo de Deus que habita em nossos corações, ele está passeando em nossos meios. É Ele que nos convence do nosso pecado, da justiça de Deus e do juízo vindouro, Senhor. E nós queremos pedir, visita, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, cada vida aqui que entrou, Pai. Cada família aqui representada, Senhor. Vai até as casas dessas famílias aqui, Senhor. E muda aquilo que tem que ser mudado, Pai. Que caia por terra todo levante das trevas sobre essa casa, sobre essa família, Senhor. Nós sabemos que problemas nós temos, Senhor, mas o Senhor é o Deus que pode suprir essa necessidade. É o Senhor que afasta Satanás das nossas vidas. É o Senhor que repreende Satanás das nossas vidas, Pai. Que a gente possa estar resistindo a Satanás e fugindo do pecado, Senhor. Que esse coração venha se entregar na Tua presença, Pai. E que ele venha fechar a porta do seu quarto e orar ao Senhor
que ele possa se ajoelhar na tua presença e dizer: Senhor, eu não sei como orar, ensina-me, fala comigo, Senhor. E o Senhor vai mostrar através da tua palavra uma mensagem para ele. O Senhor vai falar através de um homem de Deus, de uma pessoa de Deus, aquilo que ele precisa ouvir, Senhor. Manifesta o teu poder, Pai, seja no trabalho, nas finanças, Pai. Desenrola tudo isso que está enrolado, Senhor. Muda essa situação, Pai. Livra de todo mal, Pai. Agora lá em Passo Fundo, a noite passada, um homem de rua faqueou 3 pessoas. Uma dessas pessoas faleceu de 38 anos, Senhor. Satanás está deitando e rolando, Senhor. E nós, como pessoas de Deus, a gente vê que o demônio está agindo na vida de todas essas pessoas, Pai. Então temos que orar por essas vidas, para que haja mudança, para que o Senhor nos proteja em nosso caminho para nossas casas, Senhor. A gente não sabe o que pode acontecer ali na esquina. Eu peço, Senhor, a tua proteção, Senhor. Envia anjos do Senhor, com espada de fogo resplandecente, a pelejar por nossas vidas, em todo tempo e lugar, Pai, guardando-nos de todo mal. Em nome de Jesus, derrama do óleo da unção sobre a nossa vida, Pai, e o nosso cálice transborda, Pai. Vai à frente da batalha, Senhor. Porque no Antigo Testamento o Senhor pegava o seu povo e o Senhor ia à frente da batalha, Pai. E o Senhor vencia a batalha pelo teu povo, Pai. Vence essas batalhas por nós, Pai. Que nós venhamos apenas clamar, usar a armadura do Senhor. A armadura do Senhor, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito. As armas que o Senhor nos dá para vencer o mal. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego esse culto ao Senhor e peço que o Senhor abençoe cada irmão na ida para as suas casas, em nome de Jesus. Amém e amém.